SRZT Carnavalesco. De braços abertos, sobre a Guanabara, o filme mostrou maravilhosa chanchada, sobre a direção do Redentor, o cenário é perfeito, de braços abertos, sobre a Guanabara, o filme mostrou maravilhosa chanchada, sobre a direção do Redentor. Vai, Salgueiro, que parceiro! Bom, o enredo do Salgueiro é mais uma vez uma ode à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Esse enredo foi nos encomendado pela Prefeitura do Rio, na figura do senhor Eduardo Paes, uma vez que vai ser lançado aqui, parece que em meados de abril, um desenho animado em 3D com o nome O Rio. E em função disso, o Eduardo Paes, no empenho de elaborar e trazer benesses para a cidade, e também pela referência que é o Salgueiro diante do Carnaval, nos ofertou essa proposta e nós topamos. Embora nós já tenhamos falado do Rio numa outra situação, num enredo em 2008, 2007, nós voltamos a falar, mas sobre uma outra abordagem. Na verdade, não é história de cinema, ninguém está contando nada sobre filmes, assim. A gente apenas enfoca alguns filmes, mas o básico são filmes que tiveram o Rio como cenário, né? E eu não sei se sabem, mas o Rio de Janeiro é uma porta, né, para o mundo do Brasil, né? Quando você pensa em Brasil, você tem o Rio como uma referência nacional. E através do cinema, essa divulgação se faz, porque foi uma das cidades, ou é ainda uma das cidades, onde mais grava-se filmes, né? Está presente nos mais diversos tipos de filmes internacionais e nacionais. E é com esse intuito que a gente vai passeando pela avenida. Na verdade, a gente buscou uma linha que beirasse a comédia pastelão, ou seja, a nossa chanchada, que a chanchada tem como característica essa coisa carnavalesca, né? Tudo acaba em carnaval, o próprio carnaval também, os ícones, uma figura do malandro, enfim, isso tudo sempre teve inserido em algumas películas, até internacionais. Pois é, a ideia de trazer o cotidiano de Hollywood para o cenário da cidade foi assim, porque por a gente já ter falado do cinema anterior do Rio, né? Qual seria a linha? Falar da história, a trajetória do cinema nacional não era. E aí a gente partiu para essa coisa da picardia, que é a comédia pastelão, que é a coisa da chanchada, e fomos misturando. Você tem, da mesma forma, aquela visão carioca, nossa, muito jocosa, de brincar também com ícones como a chanchada brincava, com os filmes clássicos, com os filmes dos heróis, com os épicos de época. A chanchada trazia isso, um pouco desse épico também para o enredo dela, e picadeava, gozava, nem Sansão nem Dalila, né, na época do Oscarito. Você tinha assim uma mistura, e a gente misturou tudo, Hitchcock, Carlota Joaquina, chanchada, nem Sansão nem Dalila, o Homem do Sputnik, e por que não os outros interessados, porque a ideia é a gente tornar aquela avenida um grande set de filmagem. Na verdade, o filme está acontecendo em 360 graus. Cada carro é como se fosse um cenário, com câmeras, entendeu? Cada palco traduz uma situação, um set, uma cena. Então a gente aborda as favelas, que foram pontos, né, que foram usados em outros filmes, alguns personagens desses filmes nacionais e estrangeiros, e aí começou a importar, porque ouviu-se falar que estava rolando. A ideia é essa, né? Ouviu-se falar que estava rolando uma filmagem ali na Sapucaí, eu também quero participar, aí nem que seja como coadjuvante. Então o Batman vem, o King Kong vem, o Super-Homem vem todo mundo tentar
enfilar aí uma ponta nessa participação, que é o nosso filme e é o nosso carnaval. Bom, primeiramente eu fui tomar ciência um pouco mais sobre os filmes. Nós adquirimos livros que falavam exatamente, tem um livro de um jornalista que fez uma espécie de um livro documentário, se não me engano, Antônio Costa, que ele vai falando exatamente dessa panorâmica, não só da mudança, da trajetória geográfica, como da trajetória do cinema em si, do enfoque, tendo sempre o Rio como cenário, como é que essa paisagem foi se modificando ao longo dos anos e o contexto também foram se modificando ao longo dos anos. Hoje a gente tem um cinema que voltado mais para essa realidade nua e crua, né? Sem beira nem eira da cidade, sobre as nossas mazelas. Mas a gente já teve uma fase mais glamorizada. A Cinelândia foi altamente filmada, enfim. Hitchcock esteve aqui, Ginger Roger, o Fred Astaire, enfim, vários, Cary Grant. A gente já foi muito visitado por esses ícones do cinema dos anos 40, 50. E tivemos a nossa cidade como ponto, parte, né, de alguns filmes. E assim, a gente pesquisou algumas coisas, fomos nos conceituando e chegamos à conclusão disso mesmo. O que a gente quer não é fazer um enredo que contasse a história, muito menos aprofundar sobre o cinema, a trajetória do cinema nacional. Era exatamente usar o carnaval, que também foi muito utilizado como cena em alguns filmes, dar esse upgrade na cidade, atender a encomenda e brincar de fazer um filme dentro daquilo que a gente sabe fazer, dentro da ferramenta que a gente tem, que não é a tela, mas é uma tela a céu aberto, né? Enfim, a gente tem uma pista que se transforma muitas vezes em tela. A proposta do Enredo do Salgueiro é exatamente esse resgate através do carnaval, né? E nós também, como cidadãos cariocas que somos, podemos estar aí prestando a nossa parte, o nosso quinhão, para elevar a categoria da cidade, a cidade maravilhosa que ela já foi. Realmente foi muito conceituada no início, em tempos áureos do cinema, nos anos 30, 40, 50. O Rio era tido como uma cidade balneária maravilhosa, Copacabana Plaza, existia todo um glamour aqui, né? E é com esse resgate que a gente está tentando ir para a avenida. As fantasias são leves, sim, tem um objetivo para isso, tem uma proposta que é do filião da vontade, brincando, afinal de contas o indivíduo paga, né, para estar na avenida se divertindo, brincando e não carregando uma cruz. Quem não gosta desse estilo, vá para uma procissão, que não o carnaval, e carregue uma cruz. Mas acho que o carnaval e a avenida não se presta para isso. É uma proposta nossa, sim. É um desejo do Salgueiro, sim. Estão todos coniventes com isso, até porque a gente tem que pensar custo-benefício e funcionalidade, né? Que junta o custo da fantasia, o benefício de quem vai confeccionar e a funcionalidade, que é ela acontecer na avenida, o componente não está preocupado em equilibrar resplendor e cabeça. E é isso, sorriam que vocês estão sendo filmados. O cinema, ele faz ver aos nossos olhos um mundo de acordo com os nossos desejos. E o carnaval, esse filme que a gente quer passar na avenida, é fazer ver aos olhos de quem for estar lá ou que estiver nos assistindo, o Rio que a gente deseja ter para si. Eu sou carioca, nascida e criada aqui, quero morrer aqui, e o que eu puder fazer para minha casa ser o melhor lugar do mundo para mim, para meus filhos, para meus cônjuges, eu farei. Eu ter vontade de ser carioca, entendeu? O desejo de voltar a brincar, de ver que o carnaval vale a pena e apesar dos pesares a gente dá a volta
por cima aí, driblando as mazelas, que o bom é se divertir acima de tudo. SRZT Carnavalesco.